Você já se sentiu fraco diante de situações que deveriam estar sob controle? Já percebeu que reage emocionalmente quando deveria agir racionalmente? Que cede quando deveria manter posição? Que desiste quando deveria persistir? Aqui está o que é mais frustrante. Enquanto você se sente fraco e controlado pelas circunstâncias, existe gente enfrentando situações piores com uma força interna que parece inabalável. Você vê pessoas que não se abalam com provocações, que não desmoronam sob pressão, que não desistem quando fica difícil. E você fica se perguntando, o que elas têm que eu não tenho? Hoje eu vou mostrar as 10 mudanças específicas que transformam pessoas fracas em pessoas fortes, usando princípios estoicos milenares. Não é sobre fingir confiança. Não é sobre reprimir emoções. É sobre reestruturar completamente como você processa a adversidade, como você responde a desafios, e como você constrói resiliência que nada pode quebrar. Pessoas que fazem essas 10 mudanças relatam uma transformação tão profunda que não reconhecem a versão fraca que eram antes, como se tivessem descoberto uma força que sempre esteve lá, apenas adormecida. A maioria nunca vai fazer essas mudanças, porque elas confundem fraqueza com quem elas são, quando na verdade é apenas padrões que repetem. E padrões podem ser mudados. Pensa na última vez que você se sentiu completamente impotente. Talvez foi uma situação no trabalho onde você foi desrespeitado e não se posicionou. Talvez foi um relacionamento onde você cedeu repetidamente aos poucos, até não se reconhecer mais. Talvez foi um desafio que você abandonou na primeira dificuldade real. E depois você se odiou por isso. Se chamou de fraco. Se sentiu pequeno. E então passou dias ruminando. Por que eu não reagi? Por que eu sempre cedo? Por que eu desisto tão fácil? E começou a acreditar que fraqueza é sua natureza, que você simplesmente não nasceu forte, que algumas pessoas têm e você não tem. E essa crença se tornou profecia autorrealizável, porque quando você acredita que é fraco, você age como fraco. E quando age como fraco, confirma a crença. E aqui está a verdade brutal que vai libertar você. Fraqueza não é traço de personalidade imutável. É conjunto de padrões aprendidos que podem ser desaprendidos. Cada vez que você reagiu emocionalmente, em vez de responder racionalmente, você reforçou o padrão. Cada vez que cedeu quando deveria manter posição, você treinou fraqueza. Cada vez que desistiu quando deveria persistir, você cimentou o padrão de desistência. Mas aqui está a parte poderosa. Se padrões foram aprendidos, podem ser desaprendidos. Se foram construídos através de repetição, podem ser reconstruídos através de repetição diferente. Fraqueza não é quem você é apenas o que você praticou até agora. E você pode começar a praticar força hoje. Os estoicos entendiam isso profundamente há 2000 anos. Marco Aurélio não nasceu imperador forte. Ele treinou força mentalmente todos os dias. Epicteto era escravo sendo torturado e desenvolveu força interna que nenhuma corrente podia quebrar. Sêneca navegava a corrupção política mantendo integridade através de prática deliberada. Nenhum deles tinha força como dom. Todos construíram através de mudanças específicas em como pensavam e agiam. A diferença entre conhecer filosofia e viver filosofia é brutal. Sêneca e Epicteto praticavam exercícios mentais específicos todos os dias. Não dependiam de motivação, dependiam de método estruturado. E esse é o problema da maioria. Elas sabem o que precisam fazer, mas não têm a estrutura para executar. Por isso existe um material completo de estoicismo prático, com mais de 20 módulos que ensinam exatamente como aplicar esses princípios. Você vai encontrar um desafio de 45 dias, áudios de reprogramação mental, e todo o conhecimento dos grandes estoicos traduzido para a vida moderna. Isso já transformou mais de 2.000 pessoas. Clique no link na descrição do vídeo para conhecer todos os detalhes. Mas antes, vamos à primeira mudança que separa fracos de fortes. Primeira mudança, de reagir emocionalmente a responder racionalmente. Aqui está a diferença fundamental entre pessoas fracas e fortes. Pessoas fracas reagem emocionalmente a tudo. Alguém critica e elas explodem. Algo dá errado e elas entram em pânico. Alguém provoca e elas contra-atacam. E vivem completamente controladas por estímulos externos.
Qualquer coisa pode desestabilizar porque não existe filtro entre estímulo e resposta. Pessoas fortes fazem algo completamente diferente. Elas sentem a emoção surgir, mas criam espaço entre sentir e agir. Nesse espaço, processam racionalmente. Perguntam: essa emoção é justificada? Essa resposta vai me levar para onde quero ir? E então escolhem ação baseada em razão, não em impulso. Epicteto ensinava isso como fundamento de força interna. Ele dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre elas. Quando alguém te insulta, não é o insulto que te fere. É sua interpretação de que aquele insulto define seu valor. E aquela interpretação é escolha, e escolha pode ser mudada. A transformação acontece quando você reconhece que emoções são informação, não comando. Raiva te informa que algo violou seus valores, mas não te comanda a atacar. Medo te informa que algo parece ameaçador, mas não te comanda a fugir. Tristeza te informa que perdeu algo importante, mas não te comanda a desistir de tudo. E se o que você acabou de ouvir fez sentido, faça o seguinte agora. Deixe seu like neste vídeo. Não para mim, para a sabedoria. Faça um trato com você. Se até o final deste vídeo você sentir que isso não te ajudou, pode retirar o like. Mas comece agora com uma atitude de quem valoriza conhecimento real. Inscreva-se no canal também. Isso ajuda o algoritmo a entregar essas reflexões para quem realmente precisa. E me conta nos comentários, de que cidade você está assistindo. É incrível ver até onde isso está alcançando. Agora vamos mais fundo. Pessoas fracas vivem dominadas por emoções. Elas acordam bem e um comentário negativo destrói o dia. Estão focadas e uma provocação dispersa completamente. Tem plano e a primeira emoção forte descarta tudo, porque não existe sistema de processamento. Existe apenas reação automática. Pessoas fortes desenvolveram sistema. Quando emoção forte surge, elas nomeiam internamente: estou sentindo raiva agora. Esse simples ato ativa córtex pré-frontal e reduz intensidade emocional em até 40%. Depois perguntam: qual seria a resposta sábia aqui? E agem baseado nessa sabedoria, não no calor emocional. Conheci alguém que era completamente reativo. Qualquer crítica no trabalho gerava resposta defensiva imediata. Qualquer provocação em relacionamento resultava em briga. Qualquer contrariedade virava drama. E ele se sentia fraco porque vivia controlado por estímulos externos. Qualquer um podia desestabilizar ele facilmente. Até que aplicou mudanças simples. 3 respirações antes de responder a qualquer emoção forte. Só isso. Sentiu raiva? 3 respirações profundas. Sentiu medo? 3 respirações. Sentiu o impulso de reagir? 3 respirações. E naquele espaço de 3 respirações, recuperava a razão. E escolhia a resposta em vez de reagir automaticamente. Em 6 semanas, as pessoas ao redor comentavam que ele parecia diferente. Mais maduro, mais confiável, mais forte. Ele não tinha virado outra pessoa. Tinha apenas criado espaço entre estímulo e resposta. E nesse espaço construído uma força que reação automática nunca teria. Segunda mudança. De evitar desconforto a abraçar dificuldade. Aqui está algo que separa fracos de fortes brutalmente. Pessoas fracas vivem evitando desconforto. Qualquer situação difícil, elas procuram saída. Qualquer emoção desagradável, tentam reprimir ou fugir. Qualquer desafio intimidador, abandonam antes de tentar de verdade. E nisso se mantêm eternamente fracas, porque força só cresce através de resistência. Pessoas fortes entendem algo profundo. Desconforto é ginásio para a força interna. Cada situação difícil é oportunidade de fortalecer. Cada emoção desagradável processada conscientemente constrói resiliência. Cada desafio enfrentado adiciona camada de força que não existia antes. Marco Aurélio escrevia que obstáculo no caminho se torna o caminho, que o que atrapalha a ação se torna a ação. Ele governava império no meio de pragas, guerras, traições, e via cada adversidade não como punição a evitar, mas como treino a abraçar. E isso transformou o homem comum em um dos maiores líderes da história. Gostou dessa revelação? Me conta aqui nos comentários o que você achou. A transformação acontece quando você muda a relação com o desconforto. Em vez de evitar, você procura.
Em vez de fugir, você permanece. Em vez de reprimir, você processa. E cada vez que faz isso, músculo de força interna cresce um pouco mais. Pessoas fracas acordam. E primeira coisa que fazem é checar redes sociais. Por quê? Porque acordar com próprios pensamentos é desconfortável. Então fogem imediatamente para a distração. Enfrentam tarefa difícil. E primeiro impulso é adiar. Por quê? Porque dificuldade é desconfortável. Então procrastinam até a última hora. Sentem emoção negativa e buscam qualquer coisa para suprimir. Comida, álcool, entretenimento vazio, qualquer coisa que anestesie. Pessoas fortes fazem exatamente o oposto. Elas acordam e ficam 5 minutos com próprios pensamentos antes de qualquer estímulo externo. Desconfortável? Sim. Fortalecedor? Absolutamente. Enfrentam tarefa difícil e começam pela parte mais difícil primeiro. Vai doer? Sim. Vai construir capacidade? Completamente. Sentem emoção negativa e sentam com ela. Observam, processam, aprendem e saem mais fortes. E tem prática estoica específica aqui. Visualização negativa. É imaginar propositalmente os piores cenários. Soa contraintuitivo, mas funciona brutalmente. Quando você visualiza perder tudo, enfrentar rejeição máxima, falhar publicamente, você remove poder paralisante do medo. Porque você já processou mentalmente. Já sobreviveu psicologicamente. E então age com liberdade que medo nunca permitiria. Terceira mudança. De buscar validação externa a construir aprovação interna. Aqui está algo que mantém maioria eternamente fraca. Dependência de validação externa. Elas precisam de aprovação alheia para se sentirem valiosas. Precisam de elogios para se sentirem competentes. Precisam de likes para se sentirem relevantes. E vivem completamente à mercê de opiniões que não controlam. Pessoas fortes construíram algo que pessoas fracas nunca desenvolvem. Aprovação interna sólida. Elas sabem seu valor independente de reconhecimento externo. Sabem sua competência independente de elogios. Sabem sua relevância independente de métricas sociais. E isso as torna imbatíveis porque ninguém pode tirar o que não depende de ninguém. Quantas vezes esta semana você reagiu no impulso e se arrependeu? Quantas vezes sentiu ansiedade sem controlar? Se você hesitou em responder, você já sabe a verdade. O problema não é falta de conhecimento, é falta de prática estruturada. Marco Aurélio praticava diariamente, tinha exercícios mentais específicos, um sistema completo. Por isso existe um curso com mais de 20 módulos, um desafio de 45 dias, áudios de reprogramação mental e todo o conhecimento estoico traduzido para aplicação real. Isso já mudou mais de 2.000 vidas. Clique no link na descrição. Mas guarde isso. Você entra depois de assistir até o final. Epicteto, sendo escravo, entendia isso profundamente. Ele não tinha nada externo, não tinha liberdade física, não tinha posses, não tinha status social, mas desenvolveu força interna que nenhum dono poderia controlar. Porque ele não baseava valor em nada que pudesse ser tirado. Ele baseava em caráter que construía internamente todos os dias. A transformação acontece quando você move medida de valor de externo para interno. Não é mais, sou valioso se me aprovam. É sou valioso porque ajo de acordo com meus princípios. Não é mais, sou competente se me elogiam. É sou competente porque desenvolvo habilidades consistentemente. Não é mais, sou relevante se me seguem. É sou relevante porque contribuo com algo real. Tá fazendo sentido até aqui? Deixa o like se você está acompanhando. Pessoas fracas postam compulsivamente buscando validação. Checam obsessivamente se foram aprovadas. Moldam opiniões para agradar. Escondem autenticidade para não serem rejeitadas. E vivem exaustas performando para a plateia que muda de opinião a cada segundo. Pessoas fortes fazem diferente. Elas compartilham quando tem algo genuíno. Não checam compulsivamente porque não medem valor por métricas externas. Expressam opiniões honestas mesmo impopulares. São autênticas mesmo arriscando rejeição. E vivem em paz porque a aprovação que importa vem de dentro.
E tem teste brutal para isso. Tire redes sociais por uma semana. Se você entra em crise de identidade, sua força estava apoiada em validação externa. Se você sente liberdade, sua força está construída internamente. Maioria não aguenta 3 dias, porque sem validação externa constante, sentem que deixam de existir. E isso revela quão frágil é força que depende de outros. Quarta mudança. De culpar circunstâncias a assumir responsabilidade total. Aqui está a diferença que transforma tudo. Pessoas fracas culpam circunstâncias por tudo. Não consegui porque não tive oportunidade. Falhei porque não tive suporte. Desisti porque foi muito difícil. E vivem como vítimas permanentes de mundo cruel que nunca dá chance. Pessoas fortes assumem responsabilidade radical por tudo. Não no sentido de que tudo é culpa delas, mas no sentido de que resposta a tudo é escolha delas. Não tive oportunidade? Crio. Não tive suporte? Busco ou continuo sem? Foi difícil? Então cresce capacidade ou muda estratégia. Mas nunca abdica de poder através de culpa externa. Sêneca escrevia que culpar outros é abrir mão de poder próprio. Quando você diz, não consegui por causa de X externo, você está dizendo, meu sucesso depende de X externo. E então você vive à mercê de fatores que não controla. Você entregou poder. Você se tornou fraco voluntariamente. Se você se reconheceu nisso, comenta, eu. Só isso. A transformação acontece quando você reconhece. Não controlo o que acontece, mas controlo completamente como respondo. Essa mudança de perspectiva é libertadora, porque de repente você não é mais vítima. Você é protagonista. Circunstâncias não te definem. Suas respostas definem. Pessoas fracas têm lista interminável de desculpas. Família não apoiou. Chefe não reconheceu. Economia estava ruim. Timing estava errado. E a lista cresce a cada falha. E elas se sentem cada vez mais impotentes porque o mundo inteiro está contra elas e não há nada que possam fazer. Pessoas fortes têm lista interminável de ações. Família não apoiou. Busquei comunidade que apoiasse. Chefe não reconheceu. Construí portfólio que fala por si. Economia estava ruim. Adaptei modelo. Timing estava errado. Ajustei estratégia. E a lista cresce com cada obstáculo superado. E se sentem cada vez mais poderosas porque descobrem que sempre existe algo a fazer. Conheci alguém que vivia culpando circunstâncias. Não progredia na carreira porque mercado estava saturado. Não tinha relacionamento saudável porque só encontrava pessoas erradas. Não tinha saúde porque genética era ruim. E se sentia completamente impotente. Como se vida fosse algo que acontecia para ele, não algo que ele criava. Até que fez pergunta diferente. Em vez de, por que isso aconteceu comigo? Começou a perguntar, o que posso fazer sobre isso? Mercado saturado? Então me diferencio ou mudo o mercado? Só encontro pessoas erradas. Então mudo onde procuro ou trabalho em mim primeiro. Genética ruim? Então otimizo o que está sob controle. Em 1 ano, vida dele transformou completamente. Não porque circunstâncias melhoraram magicamente. Porque ele parou de ser vítima delas e começou a ser protagonista apesar delas. E isso é poder que nada externo pode tirar. Quinta mudança. De desistir no primeiro obstáculo a persistir através de adversidade. Aqui está algo que separa fracos de fortes brutalmente. Pessoas fracas desistem no primeiro obstáculo real. Elas começam algo com entusiasmo. Encontram primeira dificuldade séria. E abandonam. Não era para mim. Era muito difícil. Não estava dando certo. E passam vida inteira começando e abandonando. E nunca construindo nada sólido. Pessoas fortes desenvolveram algo que fracas nunca têm. Capacidade de persistir através de dificuldade prolongada. Elas sabem que primeiro obstáculo é apenas teste. Que segundo obstáculo é filtro. Que terceiro obstáculo é onde maioria desiste e competição real começa. E elas continuam quando todo mundo para. Marco Aurélio enfrentava obstáculo após obstáculo governando. E desenvolveu filosofia completa sobre isso. Ele dizia que verdadeira prova de força não é evitar obstáculos. É continuar através deles.
É fazer próximo passo mesmo quando o caminho está bloqueado. É ajustar rota, mas nunca abandonar direção. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Lembre-se de se inscrever para ter acesso aos nossos conteúdos em primeira mão. Ative o sininho para não perder nada. Agora, vamos continuar. A transformação acontece quando você muda a relação com obstáculos. De algo que te faz desistir para algo que te faz crescer. De sinal de que não era para ser, para sinal de que está no caminho certo. Porque coisas fáceis todo mundo faz. Coisas difíceis é onde você constrói vantagem. Pessoas fracas interpretam primeiro o obstáculo como sinal de que não são capazes. Tentam algo. Não sai perfeito primeira vez. Interpretam como evidência de incompetência. E desistem antes de dar chance real. E então passam vida inteira sem desenvolver nada porque nunca persistem tempo suficiente para superar curva inicial de dificuldade. Pessoas fortes esperam obstáculos. Não ficam surpresas. Não ficam desencorajadas. Elas sabem que obstáculo é parte do processo. Que dificuldade inicial é normal. Que primeira versão sempre é ruim. E continuam ajustando até ficar bom. E então continuam até ficar excelente. E então continuam até dominar. E tem diferença crítica aqui. Não é teimosia cega. Pessoa forte persiste, mas também adapta. Se estratégia não funciona, muda a estratégia. Se abordagem falha, tenta abordagem diferente. Mas direção geral permanece. É persistência flexível. Não desiste do objetivo, mas está disposta a mudar como chega lá. Sexta mudança. De evitar conflito a defender limites com firmeza. Aqui está algo que mantém pessoas eternamente fracas. Medo de conflito. Elas evitam confronto a qualquer custo. Aceitam desrespeito para manter paz superficial. Cedem limites para não criar tensão. E vivem pisoteadas achando que isso é ser pessoa boa, quando na verdade é ser pessoa sem espinha dorsal. Pessoas fortes entendem que conflito saudável é necessário. Que defender limites vai gerar tensão, que se posicionar vai desagradar alguns. E fazem isso mesmo assim. Não porque gostam de conflito. Porque valorizam paz real mais que paz falsa. E paz real só existe onde existe respeito mútuo. E respeito só existe onde existem limites claros. Você conhece alguém que precisa ouvir isso? Compartilha esse vídeo. Você pode estar salvando ela de anos de frustração. Epicteto ensinava que você ensina às pessoas como te tratar. Quando você aceita desrespeito sem consequência, você ensinou que desrespeito é aceitável. Quando você cede limites sem resistência, você ensinou que seus limites são negociáveis. E então as pessoas naturalmente continuam porque funciona. A transformação acontece quando você reconhece. Evitar conflito não mantém relacionamento, apenas posterga a morte dele. Porque relacionamento sem limites respeitados não é relacionamento. É abuso consentido. E um dia você explode ou sai. E então o conflito que evitou por anos acontece de uma vez de forma destrutiva. Pessoas fracas dizem sim quando querem dizer não. Sorriem quando estão incomodadas. Permitem comportamentos tóxicos para não criar tensão. E acumulam ressentimento silencioso até não aguentar mais. E então explodem de forma desproporcional ou simplesmente somem sem explicação. E relacionamentos terminam de forma traumática porque limites nunca foram estabelecidos claramente desde o início. Pessoas fortes fazem diferente. Elas estabelecem limites no primeiro sinal de que algo está errado. Não gostei disso. Isso não é aceitável para mim. Preciso que você pare com isso. Simples, claro, firme. E se pessoa respeita, relacionamento continua saudável. Se pessoa não respeita, relacionamento termina antes de criar raízes tóxicas. E ambos resultados são vitória. E tem algo poderoso aqui. Quando você estabelece limites cedo, a maioria das pessoas respeita. Porque pessoas saudáveis querem saber onde estão limites. Pessoas tóxicas testam até encontrar alguém sem limites. Então estabelecer limites cedo funciona como filtro. Atrai pessoas certas, repele pessoas erradas, e você constrói círculo de relacionamentos saudáveis, em vez de coleção de dinâmicas tóxicas. Sétima mudança.
De viver no piloto automático a agir com intenção deliberada. Aqui está algo que mantém maioria fraca. Vivem no piloto automático, acordam e seguem mesma rotina sem questionar. Reagem aos mesmos gatilhos da mesma forma há anos. Tomam mesmas decisões ruins repetidamente. E então se perguntam por que vida não muda. Mas vida não muda porque elas não mudam. Estão no modo automático há tanto tempo que esqueceram que podem escolher diferente. Pessoas fortes vivem com intenção deliberada. Cada ação é escolha consciente. Cada resposta é decidida, não automática. Cada dia é planejado de acordo com valores, não vivido por inércia. E isso cria vida completamente diferente. Porque quando você age intencionalmente, você cria resultados intencionais. Marco Aurélio tinha a prática de começar cada dia perguntando: que tipo de pessoa quero ser hoje? E terminar cada dia avaliando: fui essa pessoa? Esse simples ato de intenção deliberada transformava cada dia em treino de caráter. Não vivia por acidente. Vivia por design. O que foi mais impactante para você? Comenta aqui qual insight mudou sua perspectiva. A transformação acontece quando você insere escolha consciente onde antes havia automatismo. Alguém te provoca. Em vez de reagir automaticamente como sempre fez, você para e escolhe. Qual resposta reflete quem quero ser? Emoção forte surge. Em vez de ser dominado como sempre foi, você observa e escolhe. Como quero lidar com isso? Pessoas fracas acordam e checam o celular automaticamente. Comem sem pensar. Reagem sem processar. Gastam sem planejar. E chegam no fim do dia sem lembrar como ele passou. E chegam no fim da vida sem ter vivido realmente. Porque tudo foi automático. Nada foi intencional. Pessoas fortes criam rituais intencionais. Acordam e primeiro fazem algo que fortalece. Pode ser meditação. Pode ser exercício. Pode ser leitura. Mas é escolha consciente antes de reagir ao mundo. Durante o dia, criam pausas intencionais. Momentos onde param e avaliam. Estou agindo de acordo com meus valores agora? Ou estou no automático? E tem prática específica aqui. No final de cada dia, revisar 3 decisões que tomou. Perguntar: tomei conscientemente ou automaticamente? Se foi consciente e alinhada com valores, celebro. Se foi automática e desalinhada, planejo diferente para amanhã. E através dessas microcorreções diárias, vida inteira muda ao longo de meses. 8ª mudança: de focar no que falta a agradecer pelo que existe. Aqui está algo que drena força. Foco constante no que falta. Pessoas fracas vivem obcecadas com ausências. Não tenho dinheiro suficiente. Não tenho relacionamento perfeito. Não tenho corpo ideal. E quanto mais focam no que falta, mais fracas se sentem. Porque foco em escassez gera mentalidade de escassez. E mentalidade de escassez gera fraqueza. Pessoas fortes desenvolveram prática de gratidão genuína. Não gratidão tóxica que nega problemas, mas reconhecimento consciente do que existe e funciona. E isso não é autoilusão. É realismo completo. Porque focar apenas no que falta é tão distorcido quanto focar apenas no que existe. Realismo é ver ambos e escolher energia para o que constrói força. Sêneca praticava visualização negativa com um objetivo específico. Imaginar perder o que tem para valorizar enquanto existe. Imagine perder saúde que tem agora, perder pessoas que ama, perder capacidades que possui, e então volta para a realidade reconhecendo que tudo isso ainda está aqui. E gratidão genuína surge. E com gratidão vem força. A transformação acontece quando você equilibra ambição com apreciação. Ambição sem apreciação é miséria perpétua. Você sempre perseguindo o próximo objetivo sem nunca sentir satisfação. Apreciação sem ambição é estagnação confortável. Você satisfeito, mas não crescendo. Força vem do equilíbrio. Agradecer profundamente pelo que existe enquanto trabalha intencionalmente pelo que quer criar. Pessoas fracas acordam focando no que está errado. Não dormiram bem o suficiente. Não têm dinheiro que gostariam. Não estão onde queriam estar. E começam dias já derrotadas. Porque mente está saturada com escassez antes de tentarem qualquer coisa. Pessoas fortes acordam e primeiro reconhecem algo que funciona. Acordei.
Tenho saúde básica para funcionar. Tenho mais um dia para tentar. E começa um dia com energia de abundância. Não porque ignoram problemas. Porque não deixam problemas definirem estado interno antes de começarem. E tem prática diária poderosa. Toda noite antes de dormir, listar 3 coisas específicas pelas quais é grato. Não genéricas, específicas. Não sou grato pela família. Mas sou grato pela conversa de 15 minutos que tive com meu filho hoje, onde ele se abriu sobre medo dele. Especificidade torna gratidão real. E gratidão real constrói força. 9ª mudança. De se comparar com outros a competir consigo mesmo. Aqui está algo que mantém pessoas eternamente fracas e insatisfeitas. Comparação constante com outros. Elas veem alguém mais à frente e se sentem fracas. Veem alguém mais atrás e se sentem superiores temporariamente até encontrar próxima comparação desfavorável. E vivem nessa montanha-russa emocional completamente controlada por métrica externa sobre a qual não tem controle. Pessoas fortes mudaram o jogo completamente. Elas não se comparam com ninguém, exceto versão de ontem. A única pergunta relevante é: estou melhor hoje do que estava ontem? Progredi 1%? Aprendi algo? Melhorei em alguma área? E através dessa competição interna, constroem força consistente que comparação externa nunca permite. Marco Aurélio governava império, mas não se comparava com outros imperadores. Ele se perguntava: agi hoje de acordo com meus princípios? Fui melhor líder hoje que fui ontem? E essa prática de melhoria incremental e comparação interna transformou o homem comum em um dos maiores líderes que já existiram. A transformação acontece quando você reconhece. Cada pessoa está em jornada diferente, com ponto de partida diferente, com recursos diferentes, com circunstâncias diferentes. Comparar é sempre injusto e inútil. Mas você controla completamente se está progredindo na sua própria jornada. E isso é medida que importa. Pessoas fracas scrollam redes sociais comparando vida real com highlight reel, editado alheio. Veem sucesso de outros e se sentem inadequadas. Veem conquistas de pessoas em pontos completamente diferentes da jornada e se sentem fracas. E então desistem porque acham que nunca vão alcançar. Porque estão medindo pela régua errada. Pessoas fortes removeram comparação externa completamente. Elas podem ver sucesso alheio e sentir inspiração, não inadequação. Porque não estão competindo com aquelas pessoas. Estão competindo consigo mesmas. E cada dia que progridem 1%, estão vencendo a única competição que importa. E tem prática específica aqui. Manter registro semanal de progresso. Todo domingo, anotar 3 áreas onde melhorou essa semana, comparado à semana anterior. Pode ser minúsculo. Respondi com mais calma à provocação. Mantive rotina de exercícios 5 dias em vez de 4. Li 30 páginas em vez de 20. Pequeno, mas progresso. E quando você olha esse registro ao longo de meses, você vê transformação que comparação externa nunca permitiria enxergar. 10ª mudança, de esperar circunstâncias perfeitas a agir apesar da imperfeição. Aqui está a última mudança, e talvez a mais transformadora. Pessoas fracas esperam condições perfeitas para agir. Vou começar quando tiver mais tempo. Vou tentar quando tiver mais dinheiro. Vou me posicionar quando tiver mais confiança. E nunca agem. Porque condições perfeitas nunca chegam. E vida passa esperando o momento ideal que não existe. Pessoas fortes desenvolveram capacidade de agir em condições imperfeitas. Elas sabem que nunca vai ter tempo ideal. Nunca vai ter recursos ideais. Nunca vai ter confiança prévia ideal. E agem mesmo assim. E através da ação imperfeita, criam um momentum que espera nunca criaria. E constroem força que preparação eterna nunca desenvolveria. Epicteto, sendo escravo, não tinha condições ideais para nada. Não tinha liberdade. Não tinha recursos. Não tinha tempo próprio. Mas ele agiu nas condições que tinha. Desenvolveu filosofia nas margens de vida escravizada. E essa filosofia desenvolvida em condições terríveis influenciou milênios. Porque ele não esperou condições perfeitas. Ele agiu apesar da imperfeição brutal. A transformação acontece quando você reconhece. Ação imperfeita sempre supera a inação perfeita. Fazer algo mal feito e melhorar é sempre melhor que esperar até saber fazer perfeitamente.
Porque você nunca vai saber fazer perfeitamente sem fazer imperfeito primeiro. E força se constrói na ação, não na preparação eterna. Pessoas fracas passam meses planejando, estudando, se preparando, esperando estar prontas. E nunca começam. Porque quanto mais estudam sem agir, mais intimidante a ação fica. E quanto mais tempo passa, mais perfeição acham que precisam ter. E ficam presas em loop de preparação perpétua que nunca se transforma em ação real. Pessoas fortes começam antes de estar prontas. Elas sabem que primeira versão sempre será ruim. E está tudo bem. Porque primeira versão ruim leva à segunda versão menos ruim, que leva à terceira versão decente, que leva à 10ª versão boa, que leva à 100ª versão excelente. Mas nada disso acontece sem começar imperfeito. E tem princípio estoico aqui. Prefere a ação errada à inação perpétua. Porque a ação errada pode ser corrigida. Inação não leva a lugar nenhum. Você pode mudar direção enquanto se move. Não pode mudar direção parado. Então, movimento imperfeito sempre vence paralisia esperando perfeição. Como as 10 mudanças se conectam para transformar você completamente. Agora que você viu as 10 mudanças separadamente, aqui está como elas se integram para criar transformação completa de fraco para forte. Quando você aprende a responder racionalmente em vez de reagir emocionalmente, você ganha controle sobre si mesmo. Quando você abraça desconforto em vez de evitar, você constrói resiliência. Quando você desenvolve aprovação interna em vez de buscar validação externa, você se torna inabalável. Quando você assume responsabilidade em vez de culpar, você recupera poder. Quando você persiste através de obstáculos em vez de desistir no primeiro, você desenvolve capacidade. Quando você defende limites em vez de evitar conflito, você constrói respeito. Quando você age com intenção em vez de viver no automático, você cria vida deliberada. Quando você pratica gratidão em vez de focar no que falta, você cultiva força interna. Quando você compete consigo mesmo em vez de se comparar com outros, você garante progresso constante. E quando você age apesar da imperfeição em vez de esperar condições perfeitas, você cria momentum imparável. E todas essas mudanças juntas transformam pessoa fundamentalmente. Não superficialmente, não temporariamente, mas estruturalmente. Você não finge ser forte. Você se torna forte através de prática diária dessas 10 mudanças até elas se tornarem sua natureza. Lembra da sensação de fraqueza que você tinha no início? De ser controlado por emoções? De desistir fácil? De depender de validação alheia? De se sentir vítima? Isso não era quem você é. Era apenas padrões que você praticava. E padrões podem ser mudados através de prática deliberada de padrões diferentes. Quando você pratica as 10 mudanças consistentemente, algo profundo acontece. Você para de se sentir fraco. Para de se sentir à mercê de circunstâncias. Para de se sentir controlado por outros. E começa a sentir algo que a maioria nunca experimenta. Força interna verdadeira que nada externo pode abalar. A verdade brutal sobre transformação. Aqui está algo que vai incomodar, mas precisa ser dito. Fazer essas 10 mudanças vai ser desconfortável. Vai. Você vai falhar repetidamente no início. Vai reagir emocionalmente quando queria responder racional. Vai evitar desconforto quando queria abraçar. Vai buscar validação quando queria ser aprovação interna. E vai se sentir fraco de novo. E isso é exatamente o que deveria acontecer. Porque força não se desenvolve em linha reta. Desenvolve em espiral. Você melhora. Tropeça. Melhora mais. Tropeça menos. E através desses ciclos de progresso e tropeço, músculos de força interna crescem até se tornarem inquebráveis. Os estoicos entendiam isso. Marco Aurélio não acordou forte. Ele teve dias de fraqueza. Epicteto, sendo torturado, teve momentos de dúvida. Sêneca, navegando corrupção, teve deslizes. Mas todos continuaram praticando. Todos continuaram ajustando. Todos continuaram se fortalecendo através de quedas e levantadas repetidas. E aqui está a verdade final. Você nunca vai chegar na força completa. Porque força não é destino. É prática diária. É escolha repetida. É padrões mantidos consistentemente. Você não se torna forte uma vez. Você escolhe ser forte todos os dias através das 10 mudanças.
A maioria desiste porque acha que deveria ser transformação instantânea, que deveriam fazer mudanças uma vez e pronto. Mas não é assim que funciona. Você pratica responder racional todos os dias. Alguns dias consegue, alguns dias falha, mas cada tentativa fortalece. E ao longo de meses, você percebe que reação emocional que antes era automática, agora é rara. E quando acontece, você recupera controle muito mais rápido. O protocolo prático para começar hoje. Aqui está como transformar conhecimento em ação, porque saber as 10 mudanças é inútil sem começar a praticá-las. Primeiro, não tente as 10 de uma vez. Isso gera sobrecarga e você desiste em semana. Escolha uma mudança para focar esta semana. Apenas uma. Talvez seja responder racionalmente, ou abraçar desconforto, ou assumir responsabilidade. Escolha a que mais ressoa agora. Segundo, crie gatilho de prática. Quando X acontecer, eu pratico Y. Quando sentir emoção forte, pratico 3 respirações antes de responder. Quando enfrentar desconforto, pratico permanecer em vez de fugir. Quando surgir impulso de culpar, pratico perguntar o que posso fazer sobre isso. Terceiro, registre tentativas. Fim do dia, anote. Quantas vezes surgiu oportunidade? Quantas vezes consegui aplicar? Quantas vezes falhei? E como me senti? Registro cria consciência. Consciência cria progresso. Quarto, adicione nova mudança apenas quando primeira se tornar natural. Pode levar semana. Pode levar mês. Não importa. Não é corrida. É construção. E construção sólida leva tempo. E finalmente, mantenha a perspectiva de longo prazo. Em 3 meses praticando deliberadamente, você vai estar irreconhecivelmente mais forte. Em 6 meses, pessoas ao redor vão comentar mudança. Em 1 ano, você vai olhar para a versão fraca que era, e não acreditar que tolerava ser tão controlado por circunstâncias externas. Agora você entende que fraqueza não é quem você é. Apenas padrões que praticou. Que força não vem de circunstâncias perfeitas. Vem de respostas deliberadas. Que transformação não é evento mágico. É prática diária de 10 mudanças específicas. A pergunta agora é: você vai apenas concordar ou vai começar a primeira mudança hoje? Deixa nos comentários qual das 10 mudanças você mais precisa fazer. Compartilhe com quem precisa ouvir isso, porque essa sabedoria pode transformar alguém de pessoa que se sente fraca em pessoa que constrói força real. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo transformador na tela. Ele é o próximo passo da sua jornada. Não o ignore. Agora depende só de você.